Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Pedro Maia, eu sou fundador Tech e hoje eu quero falar com vocês aqui um papo de CEO, CTO para um júnior, um dev, que está começando essa carreira agora, tá? Eu venho pensando há um tempo já sobre isso, eu quero botar meu rosto aqui do lado aqui. E olha só o que acontece. Como que fica um júnior, um estagiário na época do desenvolvimento do software, onde a gente está tão focado em criar agentes, ou nem criar os agentes, a gente está tão focado em usar agentes de IA e assim, todo dia tem novidade, todo dia tem uma coisa nova, ferramenta nova. Eu mesmo já mudei meu fluxo de trabalho assim, sei lá, umas 10 vezes nos últimos 2, 3 meses. E querendo ou não, isso também é muito maçante pra mim, mas também ao mesmo tempo é empolgante, sabe? Então, existe um trade-off aí, existe uma questão muito racional de como é que vai ficar um júnior e um dev e um estagiário na era de IA, que eu acho que é um ponto mais crítico que a gente tem que conversar aqui agora, tá? O primeiro ponto, eu quero trazer o seguinte, a gente pode definir os níveis de conhecimento, né, ou de cargo, etc., como você quiser chamar, na seguinte maneira, tá? A gente tem um estágio, um júnior, um pleno, um sênior, e depois a gente tem um principal, né, que é um cara que em tese ele tem mais tempo de casa e começa a ter coisa administrativa, etc. Tá? Ele é um cara que retém o conhecimento da organização. Eu quero falar daqui, ó. Eu quero falar desses caras aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, ele é focado nisso aqui, tá? É esse que é o ponto aqui que a gente tá, eu enxergo que vamos ter um problema no mercado no geral do desenvolvimento de software, tá? Por quê? Olha só. Qual que era a estrutura normalmente das empresas, né? Que você pode ver em qualquer lugar aí e tal. E assim, você vai ter um júnior aqui, né? Você vai ter um pleno, né? Aqui. E você vai ter um sênior aqui, beleza? E cara, geralmente, depende da empresa, tá? Mas geralmente você vai botar um júnior aqui, sabe? Vai botar um pleno aqui, beleza? Aí você vai colocar um júnior aqui também, tá ligado? Vai botar um júnior aqui também. E você vai fazendo essa, essa, essa pirâmide de conhecimento, tá? Porque esse cara aqui, ele vai treinar esse aqui, né? Cadê minha canetinha aqui, pô? Esse cara aqui, ele vai treinar esse cara aqui, né? E esse cara aqui, ele vai treinar esse cara aqui. Só que, conforme você sobe, né? Você tá subindo aqui a sua carreira, você passa a codar menos e ser mais técnico-administrativo. Como assim? Você começa a ganhar mais atividades de gerência, tá? Mais atividades de coordenação, etc. Tá? Então você começa a mais. Tá? Então quando você sobe na sua carreira, cara, isso aqui é inevitável. Você vai começar a codar menos e trabalhar mais. E você fica até um pouco inteligente no sentido de, cara, muita coisa no mundo de dev não é pra ser feita, sabe? Tipo assim, vem a demanda, aí você pensa, cara, mas isso. E talvez você resolva com um botão, ou trocando a ferramenta, ou mudando a forma de trabalho, sabe? Então você começa a ficar um pouco mais perspicaz nesse sentido. E é assim que as coisas devem ser, tá? No final do dia nem tudo é software, tá? No final do dia a gente tem que resolver problemas. E problemas você pode resolver de várias maneiras, tá? E nem sempre é só software, beleza? O que acontece? Então a gente está num cenário onde que o mundo ele meio que mudou nessa base aqui, tá? E um pouco para baixo também, onde você tinha um estagiário também, né? Eu gosto de colocar o estagiário também aqui. Tá? Por quê? Querendo ou não, quando a gente está falando de custo, tá? Quanto mais baixo aqui a pirâmide, né, do custo, mais barato é esse profissional, tá? Do ponto de vista para a empresa, tá? E você como profissional aí, você tem que sempre lembrar disso, cara. Você está ali na empresa, você tem um custo mais barato, mas esse custo ele é relativo, tá? Opa, minha câmera deu um zoom aqui. Deixa eu tirar meu rosto aqui. Meu rosto vai ficar aí, foda-se. Então, assim, a grande questão é que o custo ele vai ficar relativo ao quanto que a empresa também investe em você, tá? E geralmente o estagiário ele não é lucrativo para a empresa. Geralmente o estagiário ele traz um problema para a empresa que é o seguinte: o tempo do júnior ou do pleno ele começa a ficar dedicado a te treinar. Perfeito? Então é aí que nós vamos chegar no ponto que eu quero chegar, tá? O grande ponto é... Aí consegui aumentar a câmera. O grande ponto é o seguinte: quando a gente olha que um pleno
ele tem que ficar delegando coisas para júnior, revisar e olhar, e o júnior vai errar muitas vezes, ele vai treinar muitas vezes, começa a ficar caro essa conta aqui, certo? E por muito tempo na vida do desenvolvimento de software, a única forma de você crescer a equipe e treinar a equipe e também dar um gás back pro mercado, se não for aportando muito dinheiro, sabe? Porque você pode capitalizar a sua empresa, você pode colocar um cheque de 10 milhões no bolso e começar a contratar todo mundo, sabe? E você vai crescer a equipe. Mas uma das maneiras também saudáveis e baratas de crescer a equipe conforme o tempo, você vai colocando pessoas e construindo um time, cara, treinar um cara, entendeu? Pegar um cara na faculdade e treinar, pegar um cara júnior e treinar, sabe? E é assim que funciona o mercado, tudo bem. Só que aí a gente colocou uma coisa na equação chamada IA. Tá? Vou chamar de modelo de linguagem, tá? Cara, esse cara aqui, ó, ele começou a trazer um problema para quem tá lá embaixo, tá? Porque hoje fica mais barato, de forma técnica falar para você, você pedir demandas para uma IA, sabe? Então, o trabalho do pleno, ele começa a ser parecido com o do sênior, que ele começa a delegar demandas para a IA, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele começa a ser muito mais barato do que um júnior, porque, cara, gerenciar um júnior, um estagiário, não é só o custo, sabe? Você tem que alocar um tempo da sua cabeça para poder explicar, ensinar. Aí geralmente o cara é mais cru, né? A pessoa mais cru. Então ela tem também as questões dela, sabe? De família, de trabalho. Tem as questões também da faculdade, etc. E não é só, às vezes não é só código, é você ir lá e falar, cara, olha só, você é novo, você tá novo no mercado, você não pode agir assim assado, quando chega lembrando pra você tem que terminar, sabe? E além disso tudo, existe uma questão na geração nova, que, cara, eu acho que toda geração fala isso da próxima, né? Que eles vão mudando o jeito de trabalhar, sabe? Então, assim, fica um pouco mais relaxado ou menos relaxado, pilhado ou menos pilhado, sabe? Então, a nova geração, ela é diferente da nossa geração, que é diferente da minha geração, sabe? Então, as pessoas trabalham diferente. O modelo de linguagem, ele não trabalha diferente, ele trabalha do jeito que você quer. Eu acho que grande parte desse custo são as interações humanas, onde você tem que ir lá ensinar, você tem que ir lá explicar, tá? Então, cara, começa a olhar toda a matriz de custos, sabe? Olha quanto que é uma licença do cursor, quanto que é você fazer um código com Open Code, sabe? Como que está distribuído hoje essa questão, tá? E aí, como é que fica o júnior nessa era de IA? Sabe? Como é que ele fica nesse ponto? Porque as empresas começam a parar de recrutar júnior e estagiário, porque não faz sentido mais. Hoje, deve ter alguma pesquisa no mercado falando sobre isso, eu não trouxe, tá? Mas, cara, com certeza. Por que, cara, precisa dar o zoom de novo em mim aqui? Vamos tirar meu zoom aqui que eu aprendi como que faz. Cadê? Aqui, acho que é assim. Cara, com certeza. Tem pesquisa no mercado mostrando que tem menos júnior, menos vagas de júnior. Isso é com certeza. Por quê? Ficou mais fácil e mais barato para a empresa pagar mais crédito de A para os devs começarem a usar ela de fato. E outra coisa também. A IA, ela não reclama, ela não enche o saco, ela documenta, ela escreve bem, ela fala bem, sabe? Ela documenta bem, tá? E, cara, você manda uma demanda lá, você abre 5 abas do seu cursor e, cara, esquece, vai fazer coisa gerencial, revisar código, etc. Hoje, o time que está usando IA, ele tá mais revisando o código do que escrevendo o código. Porque o código é escrito com IA e depois ele vai lá e revisa, sabe? Então, assim, é meio que no-brainer para um gestor olhar para isso e falar assim, cara, então quer dizer que meu time pode ficar mais produtivo e menos gente? Exatamente isso acontece. Tá? Isso acontece geral, mas, tipo assim, exatamente isso. Ah, mas não, cara, não é vibe code. É você usar o agente de IA como copiloto do seu trabalho, sabe? Ele bem escrito, bem especificado, ele funciona. Beleza? Então, qual que é o questionamento aqui? Cara, hoje, se a gente treina um júnior para poder virar pleno e sênior depois, não tá tendo mais treinamento. O mercado, ele vai acabar gente que tá entrando agora, tá? E aí, o cara que entra agora aqui, meu irmão, esse cara aqui, ó, que cara, vai lá, ele se iludiu com o mercado, ele viu um curso na internet, falou assim, pô, você vai ganhar milhões com desenvolvimento e tal. Esse cara aqui ele tá lascado, velho. Esse cara aqui ele tá literalmente ferrado. Por quê? Ele não vai ter aonde ser um profissional. Beleza? Então, assim, onde ele vai se treinar? Cara, você vai ter que começar agora realmente correr atrás. E nós vamos voltar para aquela época onde que provavelmente vai ficar mais escasso, de novo, tá? Porque esse cara aqui, ó, ele vai formar na faculdade e virar Uber. Porque ele vai ter emprego, basicamente. Entendeu? Então, quando é dado para você uma oportunidade de estágio, ou você acha uma vaga de estágio, etc., cara, se mata para poder entrar nela. Faz o que tem que ser feito. Porque aqui você vai adquirir conhecimento para poder subir nessa carreira, tá?
E aí, cara, eu já conversei com algumas pessoas, já tentei ajudar algumas pessoas. Cara, você tem que abraçar a IA o máximo que você puder. Mas aí tem uma grande questão também. Você não pode virar um refém da IA. Então, cara, eu acho que aí é a opinião minha, tá? Vou fazer aqui o que você tem que estudar agora para poder ter uma colocação no mercado, tá? Arquitetura, arquitetura de software. Isso aqui, ó, é uma das coisas mais importantes hoje que uma pessoa pode ter na hora de codar, tá? E na hora de pedir um IA. Que é entender, cara, como que funciona o desenvolvimento de software, o que é um teste, o que é o que é um controller, o que é um service, o que é design pattern, sabe? Estuda os conceitos. Vai na IA e pede para ele te mostrar os conceitos. Cara, quero aprender Solid, sabe? Você vai na IA e me fala assim, cara, me ensina a usar Solid. A IA vai te ensinar, vai te dar os exemplos dos arquivos. Você dá para ela o contexto, você dá para ela uma pergunta, ela vai te devolver, cara, como que você imaginou e vai te dar uma viés de confirmação, sabe? E vai estudando, sabe? Estuda. A arquitetura de software nunca foi tão importante. Por quê? Se quando você virar um pleno, você vai ficar delegando coisa para IA, o melhor pleno é o que sabe arquitetura de software. Porque hoje, esse cara aqui que é o principal, tá? Esse cara aqui, ó, ele eventualmente ele vai também perder essa relevância no mercado. Por quê? Hoje, a IA, para você pra estudar seu código, te dar resposta sobre o código, cara, ela funciona muito mais que o humano. Tá? Então, eventualmente, o principal ele vai perder alguma relevância, tá? E ele vai ter que mudar um pouco a posição de trabalho dele. Vai ficar mais gerencial ainda. Mais, sabe, só code review, só gerencial. É só o cara que tem um know-how ali, que não saiu da empresa ainda, e que vai estar lá, sabe? E vai estar numa posição muito confortável, claro, vai ganhar muito dinheiro, etc. Então tá tudo certo sobre isso. Mas existe um gap no mercado aqui. Isso é uma opinião minha, que eu vejo acontecendo, que eu vejo trocando ideia com outros empresários também, outros gestores, etc, CTOs. Eu vejo o que está acontecendo. Tá? Então saber como pedir para IA e também saber como é que seu código está entregável ou não, se funciona ou não, sabe? É o mais importante. Tá? Então assim, eu podia colocar várias coisas aqui embaixo, cara, mas eu acho que a arquitetura de software é a coisa mais importante. Ah, Pedro, mas você pensa em, sei lá, DevOps, servidores, etc. Cara, também. Eu acho que faz parte de um cara entender como é que a internet funciona, sabe? Pô, você vai no Chrome aqui e bate google.com. O que acontece, sabe? Seu computador ele vai resolver o DNS está na máquina local. Se não tiver, ele faz o DNS recursivo lá pro Google e o Google não tem DNS recursivo lá, ele vai procurar o AN, tá? Então você vai subir na cadeia de DNS. Aí ele traduziu, pegou o IP, você vai abrir um TCP e vai conectar no seu navegador. Cara, é isso, entendeu? Ah, mas é muito complexo. Infelizmente a nossa profissão aqui, ela não é fácil, tá? Mas ela é muito gostosa, entendeu? Então depende do seu apetite de ser uma pessoa, um profissional melhor, entendeu? Acho que o vídeo tá bem longo já. Eu abri assim, o que eu acho, que eu acredito que vai acontecer. Vai haver uma escassez de vaga, já existe essa escassez de vaga. E depois não vai ter mais dev, entendeu? Porque os caras que formaram ali viraram Uber, basicamente. Então vai abrir um espaço também pra você. Cara, seja uma pessoa diferente. Estude arquitetura de software. Entenda software. Entenda como é que o software funciona. Isso vai fazer você conseguir pegar as ideias do seu gestor e traduzir e pegar a realidade e mastigar ela e traduzir em software. É isso que importa hoje. É isso que importa. Porque a IA faz o resto. Entendeu? Vai ficar ruim o software? Vai, cara. Eventualmente vai. Sabe? É assim que funciona a vida. Não existe software legado, que ninguém sabe mexer mais? Pois é. A IA também faz software legado. O software que você escreveu hoje já é legado. Tanto faz, então. Entendeu? Então, acho que um vídeo é mais sobre isso. O que vai acontecer, como é que vai acontecer. E se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma ideia, sabe? Fazer alguma coisa mais, inscreva no canal, dê like aqui. E comenta embaixo aí que você tiver de dúvida e perguntar. Que eu vou fazer meu máximo para poder te ajudar também. Beleza? Abraço aí, até mais, tchau, tchau.